Fala, minha rapaziada, dia 12 de fevereiro, quinta-feira. Quinta-feira com bons jogos para a gente poder trabalhar. Mas antes de comentar sobre eles, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida para dar aquela fortalecida e para o YouTube recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês, tá? Selecionei aqui 5 jogos, semifinal da Copa do Rei, campeonato inglês e 3 jogos do Brasileirão. Então vamos para cima, já vamos começar com essa pancada aqui, com esse jogaço. Atlético de Madrid e Barcelona pela semifinal da Copa do Rei, jogo de ida. Vamos ver já como o mercado está se comportando nesse jogo. Olha lá, vitória do Atlético de Madrid pagando 3,2, vitória do Barcelona pagando 2,16, o Lei Atlético de Madrid 3,35 e o Lei Barcelona 2,22. Cara, esse jogo aqui é muito difícil, rapaziada, porque não é fácil jogar lá na casa do Atlético de Madrid. Mas o Barcelona é favorito. Não coloco assim um favoritismo muito grande, porque é difícil jogar lá na casa do Atlético de Madrid. Eu coloco ali uns 60 a 40 para o Barcelona, tá? Acho que tá de bom tamanho. É um jogo muito difícil, não é um jogo fácil, tá? Nesse jogo aqui eu pretendo trabalhar no Lei Atlético de Madrid contra a vitória do Atlético de Madrid, nessa odds 3,35 que tá excelente, ok? Não vou trabalhar no Lei Barcelona, porque o Barcelona tem uma equipe melhor do que o Atlético de Madrid, tá? Porém, essa entrada no Lei Atlético de Madrid a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque o Barcelona tem um estilo de jogo, cara, que às vezes eu não confio tanto porque eles jogam muito em linha, eles fazem aquela linha de impedimento muito. E, cara, muitas vezes os atacantes dos outros times estão saindo cara a cara, muito cara a cara no, contra o gol do Barcelona, né? O Barcelona faz essa linha de impedimento e ultimamente os pontas, os laterais dos outros times, tanto os atacantes também, eles estão conseguindo chegar muito na frente do gol do Barcelona, porque essa linha de impedimento do Barcelona muitas vezes não está dando certo e o Barcelona tem zagueiros lentos, tá? E aí vai pegar um Lookman, que é a nova contratação do Atlético de Madrid, que é muito rápido. Tem o Julian Álvares, que é rápido também. Então, tem o Simeone que joga pela ala, que é rápido também, então a gente vai ter que tomar bastante cuidado se a gente for entrar nesse Lei Atlético de Madrid, tá? Só vamos entrar se o Barcelona, cara, tiver completamente dominando esse jogo, com muita posse de bola, sem deixar o Atlético de Madrid jogar, finalizando, aí sim vai fazer sentido a gente entrar nesse Lei Atlético de Madrid. Se não, esse jogo pode ser interessante no mercado de gols também. Eu já recomendo o mercado de gols para quem faz pré-jogo, tá? Acredito que vai ser um jogo movimentado, porque o Atlético de Madrid precisa do resultado, e o Barcelona é uma equipe ofensiva. É ofensiva, faz gol, mas toma gol também por conta dessa zaga do Barcelona, dessa linha que eles fazem de impedimento, que eu não sei porque o treinador deles não muda isso. Muitas das vezes os zagueiros do Barcelona ficam muito expostos e dando um espaço para os atacantes do time adversário. Então, acredito que o mercado de gols é um mercado muito bom para quem faz pré-jogo. Para gente que faz trailer também é um mercado bom, tá? O mercado de gols. Porém, vamos ver como o jogo vai se desenrolar, tá? Pra gente que faz trailer, a gente espera aqueles 10, 15 minutinhos para ver como as equipes vão estar se comportando. Se estiver nesse cenário que eu falei, com o Barcelona muito bem na partida, não deixando o Atlético de Madrid jogar, aí a gente entra nessa odds 3,35 contra a vitória do Atlético de Madrid, tá? Se tiver um jogo lá e cá, aquele jogo maluco, as duas equipes atacando bastante, aí o mercado de gols se torna muito mais excelente para a gente poder trabalhar, ok? Vamos para a Premier League, Brentford contra o Arsenal. Arsenal líder aí 56 pontos. Pretende ampliar essa vantagem aí para o Manchester City. Enfrenta um Brentford fora de casa, que tem 39 gols feitos, 34 gols sofridos e 39 pontos. O Arsenal, apesar de jogar fora de casa, é favorito para esse jogo. É favorito para esse jogo. Apesar do Brentford estar fazendo uma campanha surpreendente, tá? Tem o Igor Thiago lá, não canso de falar dele, o brasileiro, que só não é artilheiro da Premier League porque tem Haaland lá, mas enfrenta um Arsenal que tem uma equipe muito melhor, tem um elenco melhor, joga melhor, é o melhor time aí do campeonato inglês. E essa odds do Arsenal para vencer 1,74 já está muito boa, já está muito boa. E o Lei Brentford 5,3 está muito bom também, tá? Se a gente quiser algo mais seguro, a gente vai buscar esse Lei Brentford, porque é como se fosse Arsenal com empate, a gente tem a vantagem do empate ali,
tá? Dá para trabalhar nas duas odds, nas duas odds. Eu vou ver se eu consigo trabalhar nesse Lay Brentford, tá? Nessa odd de 5.3. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Arsenal com empate ou até a vitória do Arsenal. Acredito que o Arsenal, mesmo fora de casa, vai vencer esse jogo, tá? Acredito que vai vencer, mas não é um jogo fácil. O Brentford tem uma equipe boa e vem surpreendendo. Pra gente que faz trader, nós vamos buscar aqueles 10, 15 minutinhos de lay, né? E vamos buscar esse lay Brentford nessa odd de 5.3, ok? É uma excelente opção para esse jogo. Vamos agora partir para o Brasileirão, rapaziada, com um clássico, né? Fluminense e Botafogo. Um clássico aí, carioca. Fluminense ali em quinto colocado, com uma vitória e um empate. O Botafogo em oitavo, com uma vitória e uma derrota. Acabou de perder para um Grêmio naquele jogo maluco, né? Que saiu 9 ou foi 8 gols. Uma loucura esse jogo. Então vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo, galera. Já adianto que esse jogo para mim é um jogo bastante parelho, tá? Fluminense e Botafogo, acredito que é um jogo muito parelho. Qualquer uma das equipes podem vencer esse jogo, tá? Não me surpreenderia se o Fluminense vencesse, se o Botafogo vencesse. É um jogo muito parelho para mim. Tanto que a odds está falando aqui, né? A vitória do Fluminense 2.14, a vitória do Botafogo 3.8, o Lei Botafogo 4.8 e o Lei Fluminense 2.3. Para mim é um jogo parelho. Para mim é um jogo parelho. O Fluminense vive um momento melhor do que o Botafogo vive, mas, cara, dentro de campo se iguala bastante, se iguala bastante. Para mim o nível das equipes é muito parecido em questão de elenco. Então para esse jogo a gente vai ter que tomar um pouco mais de cautela, vamos levar para o ao vivo, obviamente, para ver como as equipes vão estar se comportando. As odds estão boas para trabalhar no lei, tanto no lei Fluminense, tanto no lei Botafogo. Posso trabalhar em um desses dois leis, vai depender do que o ao vivo vai me mostrar, vai depender do que as equipes vão me mostrar, tá? Para quem faz pré-jogo, recomendo ficar de fora desse jogo. Recomendo ficar de fora desse jogo. E pra gente que faz trailer, todo jogo é interessante pra gente, porque todo jogo pode surgir oportunidade, tá? Não quer dizer que todo jogo vai ter oportunidade, mas a maioria dos jogos tende a ter oportunidade, seja para fazer alguma entrada ou seja para ficar de fora, tá? Então, para esse jogo a gente vai tomar um pouco mais de cautela, porque é um jogo bastante parelho e podemos trabalhar no lei, tanto contra o Fluminense, tanto contra o Botafogo, vai depender daquilo que o ao vivo vai nos mostrar. Corinthians e Bragantino, rapaziada. O Corinthians acabou de vir de uma derrota, né, pro Palmeiras. O Bragantino líder do campeonato, 2 jogos, 2 vitórias. Começou muito bem. O Corinthians não começou bem, apenas um jogo, né, e começou perdendo. Então, o Corinthians vai jogar dentro de casa. O Corinthians vai fazer de tudo para vencer esse jogo, para ter a sua primeira vitória no Brasileirão, tá? E aqui, galera, não é um jogo fácil, tá? Opa, saiu aqui. Não é um jogo fácil. Apesar do Bragantino ter iniciado o Campeonato Brasileiro muito bem, vai enfrentar um Corinthians fora de casa, né? O Corinthians acabou de... Deixa eu aproximar aqui. O Corinthians acabou de ser campeão da Supercopa, né? E vai jogar dentro de casa com seus principais jogadores. Não é um jogo fácil para o Bragantino, apesar de ter 2 vitórias já no Brasileirão, ter iniciado bem. Para esse jogo aqui, galera, o Corinthians vai fazer de tudo para vencer esse jogo, para encontrar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então, esse lei Red Bull Bragantino é um mercado bom. A odds está boa, 4.7, a odds está boa. Mas a gente vai ter que tomar cuidado, porque o Red Bull Bragantino é um bom time também, porém é complicado você entrar no Lei Corinthians jogando em Itaquera, né? Os caras em casa são muito fortes, então é complicado. A não ser que esteja um amasso do Red Bull Bragantino, que eu acredito que não vai acontecer. Então vamos tomar um pouco mais de cautela nesse jogo para ver como o Corinthians vai estar se comportando. Se o Corinthians estiver no dia bom, estiver pressionando, finalizando, próximo do gol, a gente entra contra a vitória do Red Bull Bragantino nessa odds 4.7, que está bastante interessante, tá? Está bastante interessante. Para quem faz pré-jogo, o mercado de gols é interessante para esse jogo, tá? O Red Bull Bragantino é a equipe que faz gol, que é uma equipe ofensiva. E o Corinthians sempre, dentro de casa, costuma marcar, né? O Corinthians dentro de casa costuma marcar bastante.
e não tem uma defesa tão boa assim, a equipe do Corinthians. Então vamos ficar de olho nesse resultado da partida. Porém, para quem faz pré-jogo, o mercado de gols é bom. Para gente que faz trader, vamos ver como o Corinthians vai estar se comportando para a gente entrar nesse lei Red Bull Bragantino nessa odds 4.7, ok? E por último, rapaziada, Internacional contra o Palmeiras. Palmeiras com uma vitória e um empate, 4 pontos. Segundo colocado. O Internacional 16º com uma derrota e um empate. Não começou bem. Vamos ver como o mercado vai estar se comportando. O jogo é lá no Beira-Rio, tá? Jogar lá não é fácil, porém o Palmeiras tem a equipe melhor. O Palmeiras é favorito para esse jogo, tá? Olha lá, até o mercado já se manifestou aqui, o Palmeiras para vencer a odds 2.42 e o Internacional na odds 3.15. Nesse jogo eu vou buscar o Lei Internacional nessa odds 3.45, que está muito boa. Vou buscar o Lei Internacional, mas vai depender muito do Palmeiras. Se o Palmeiras estiver muito bem na partida, finalizando, pressionando, com posse de bola, próximo do gol, eu vou entrar nesse Lei Internacional, tá? Para quem faz pré-jogo, recomendo o Palmeiras com empate, é algo mais seguro, é uma excelente opção para esse jogo. Então, o Palmeiras tem o melhor elenco, acabou de golear o Vitória por 5-1, ganhou o clássico contra o Corinthians, então está bastante confiante e acredito que o Palmeiras tem tudo para sair com um bom resultado, mesmo jogando lá no Beira-Rio. Então, eu vou buscar esse lei internacional, buscando o gol do Palmeiras, e aí o Palmeiras faz o gol e a gente fecha a posição. Para mim é uma excelente opção para esse jogo. Como falei, para quem faz pré-jogo, o Palmeiras com empate é a melhor opção, tá? Então é isso, rapaziada, esses 5 jogos para essa quinta-feira. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que seja uma quinta-feira extremamente abençoada, com muitos brindes pra gente. E não se esquece de se inscrever no canal, de deixar sua curtida. E vamos pra cima, vamos lucrar nessa quinta. Bora!